meus amigos, mais hoje o quinto vídeo da nossa série, Administração de Estresse. Hoje nós vamos tratar de um assunto: você tem poder para matar o gigante, o que fazer? Sobre isso a gente vai estar conversando e eu vou citar dois exemplos. Primeiro, um exemplo do rei Davi, que está lá no Salmo 23, que depois a gente vai estar estudando. Já foi dito que desde o início, quando eu abri o primeiro vídeo, nós já falamos sobre o conflito que Saul tinha com Davi, quando Davi conseguiu já matar o gigante Golias e também ser vencedor em várias batalhas. E isso já criou um conflito entre Saul e Davi. Mas hoje nós vamos falar especificamente das atitudes de Davi diante das situações estressantes. Hoje nós vivemos no mundo moderno. Você é um líder? Líder de pessoas? Líder de si mesmo? Se sim, então talvez você acredite que estresse é uma coisa inevitável na sua função. Será isso verdade? Então, como comentei, nós vamos estudar um autor que é Fred Smith e o rei Davi. Fred Smith foi um escritor que passou assim uma orientação extremamente preciosa para a gente. Ele definiu que o primeiro passo saudável para você resolver um conflito é você definir qual é o problema. E ele coloca que a melhor definição de problema é que o problema é algo com quem você pode fazer alguma coisa. Se eu não posso, se você não pode fazer alguma coisa com ele, então isso deixa de ser problema. Então agora você está perguntando, o que é? Se não posso fazer nada, é um fato na minha vida. E é preciso assim reconhecer constantemente os fatos, aceitá-los e conviver com eles, mas não devo considerá-los um problema. Você vai entender mais que eu vou agora passar assim, adiante vou passar quando eu passar o exemplo vai ficar muito mais claro. E aqui parece até uma redundância, mas é uma coisa assim extremamente clara e certa. Não posso resolver coisas que não podem ser resolvidas. Por isso, simplesmente a gente não vai gastar o tempo com isso. Não é da minha competência, não é da minha alçada e não me diz diretamente. Então, não é o problema, é um fato. Exemplo de fato. Por exemplo, até um problema social, a fiscalização das barracas ilegais, dos camelô. Isso é um fato, pode me afetar socialmente, mas não é um problema meu que eu possa resolver. É um problema que envolve todo o conjunto social. Eu posso ser solidária com esse fato, mas não é um problema que eu possa resolver. O problema dos moradores de rua é um fato, mas não é um problema exclusivamente meu, que eu possa estar resolvendo, porque ali já envolve várias coisas. O poder social, o poder da mídia, o poder dos direitos humanos. Então isso é um fato, eu faço parte desse fato, mas não é um problema que eu possa estar resolvendo. Agora, exemplo de problema, isso é uma coisa que é interna, isso é meu, isso eu tenho competência e posso resolver. Um temperamento explosivo, isso é um temperamento, isso é uma coisa, temperamento é meu, isso é uma coisa minha, então eu posso resolver. Procrastinação, aquela pessoa que sempre deixa as coisas para fazer depois. Isso é um problema meu. Você não vai resolver a minha questão de procrastinação. Ou outros remédios para controlar a pressão alta. Se você já ouviu do seu médico que precisa baixar a pressão arterial urgente para não sofrer um infarto fulminante ou um AVC, ou se mesmo fazendo dieta e exercícios você não consegue... Observa aí uma coisa. Isso que coloquei aqui nesse pedacinho se torna assim uma coisa estressante. Problema arterial é teu.
não é da coletividade. Então é uma coisa que você pode resolver fazendo a sua dieta, tomando as medicações adequadas e ouvindo a orientação do seu médico. E uma coisa muito séria, falei de pressão alta, e a pessoa sob imensa pressão, ela tem até dificuldade para identificar e resolver o problema, que pode atingir outros níveis de estresse. E isso é uma coisa, um exemplo que vai ficar bem forte para você. Um exemplo que entrou ali naquela mini gravação da pressão arterial. Porque às vezes as pessoas ficam tão assim, tá com a pressão arterial, se desanima, não faz o tratamento e isso vai retroalimentando e só vai piorando a situação da pessoa. Então ficou claro o que é problema, tudo que eu posso estar resolvendo. Agora, vamos comentar sobre o rei Davi. O rei Davi, ele enfrentava constantes pressões, confronto com a segurança, confronto ali com o próprio rei Saul, mas nesse período, quando tinha todo esse estresse, ele ainda não era rei, o Saul que era oficialmente rei, mas ele era do exército ali de Saul. E observa que aí no Salmo 23, onde é um salmo base para o rei Davi, ele transmite segurança a qualquer pessoa, em qualquer momento, mas especialmente quando nós estamos em situação de estresse. Então, eu vou pedir para vocês fazerem, porque eu só vou apontar o verso 1 do Salmo 23, que diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Eu vou pedir para vocês uma tarefa que vai ser um desafio de hoje, o desafio por 7 dias. Você vai ler e meditar no Salmo 23 durante 7 dias. Como? A primeira leitura pela manhã em jejum. A segunda vez que você vai ler, após o café da manhã. A terceira vez, após o almoço. A quarta vez, após o jantar. E a quinta vez, antes de dormir. Só que tem um detalhe. Você vai ter à mão um papelzinho, uma caneta, e quando você finalizar a leitura, meditar, confronta o seu problema com as palavras que estão ali no Salmo e vê o que Deus falou com você. Primeiro você vai ver o que está escrito, o que Deus falou com você e como você pode aplicar isso na sua vida. E observe, quando vocês fazerem esse exercício, eu vou pedir para que todos vocês que estão nesse canal, tenham acesso no meu grupo do WhatsApp. Dê um feedback, como foi, se isso teve impacto na sua vida, se de uma certa forma teve uma mudança, se a dica que nós estamos dando aqui nos vídeos tem sido assim interessante para vocês. E para mim, vou pedir aquele joinha direito, aqui para vocês está aí no esquerdo, esse aqui está no direito. O joinha para que vocês curtam esse vídeo, vocês compartilhem e conte para outras pessoas. E dê a dica para que o pessoal também se inscreva aí no vídeo. Então eu despeço com um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.